Olá, irmãos, uma boa noite. Vamos iniciar mais um culto nesse domingo. Somos gratos a Deus por mais uma vez estarmos aqui, né? Vamos iniciar com oração. Queria pedir à irmã Rai, por favor, fazer uma oração. Nós estamos no período de Copa do Mundo, né? Tá vendo vários jogos aí durante o dia. A gente que acorda para assistir, vai dormir para assistir também. E fica buscando primeiro os jogos, né? Às vezes. Tem gente que busca primeiro o dinheiro, busca primeiro outras coisas, bens, né? Mas nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, se você busca primeiro o reino de Deus, os bens, o financeiro e outras coisas vão vir até você. Quando você começar a honrar a Deus, Ele vai abençoar você. Amém? Vamos à primeira parte do louvor. Se você puder ficar em pé, hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós a
consagrações. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei
quando eu acordo, até o meu deitar, eu cantarei da bondade, meu Deus. Tu és fiel a cada dia, em todo tempo tu és bom pra mim. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Com tua voz, tu me guias pelo fogo, na escuridão, tu jamais me abandonas. Tu és meu Pai amado e amigo tão leal. Eu vivo por tua bondade, meu Deus. Tu és fiel a cada dia, em todo tempo tu és bom pra mim. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Tu és fiel a cada dia, em todo tempo tu és bom pra mim. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Tua bondade me alcançou, meu Deus. Tua bondade me alcançou, meu Deus. Eu entrego a ti tudo que há em mim, vem me governar. Tua bondade me alcançou, meu Deus. Eu entrego a ti tudo que há em mim, vem me governar. Tua bondade me alcançou, meu Deus. Tu és fiel a cada dia, em todo tempo tu és bom pra mim. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Eu cantarei tua bondade, meu Deus. Tu és fiel a cada dia, em todo tempo tu és bom pra mim. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Eu cantarei tua bondade, meu Pode sentar, por favor. Vamos receber aqui a ceia, né? Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Costumeiramente a gente faz aqui essa
cerimônia, lembrando daquilo que o Senhor Jesus mesmo já havia ensinado. O apóstolo Paulo lembra a igreja de Corinto que naquela noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, ele partiu e também disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E diz que do mesmo modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Então essa é uma cerimônia que Jesus mesmo estabeleceu ali naquela noite fatídica da sua traição e prisão, né, quando ele foi entregue, ou se entregou para ser crucificado. Mas é um memorial que é importante para os discípulos, né? Ficar lembrando, fazendo, lembrando. E o apóstolo Paulo diz que isso, na verdade, é um anúncio, né? É um anúncio daquilo que aconteceu, a morte do Senhor Jesus, até o momento da sua segunda vinda, né? Do seu retorno. Então é necessário que a gente tenha sempre isso em mente, e os discípulos foram orientados a fazer essa cerimônia para sempre lembrar. Ele morreu, né? Morreu e ressuscitou, e estamos aguardando a sua volta. Então, se o Mateus pode vir ajudar aqui, se está aqui nós vamos dar graças aqui no pão que representa, ou simboliza, porque ele diz mesmo que isso era um memorial, né? Então simboliza o corpo dele que foi entregue. Então nós simplesmente vamos cumprir a cerimônia como Jesus mesmo estabeleceu, né? Então, Senhor, nós agradecemos pelo grande privilégio de aqui estarmos e podermos lembrar o sacrifício remidor lá na cruz. Nós agradecemos porque esse amor que foi manifestado lá na cruz também nos alcançou, e aqui estamos, ó Deus, para te render graças porque fomos beneficiados por esse sacrifício de alto preço. Obrigado pelo pão que aqui está, que simboliza o corpo do Senhor Jesus que foi entregue. Então que o Senhor nos abençoe, esteja cada vez mais conosco, que possamos estar na tua presença sempre, vivendo vidas dignas desse grande amor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, Mateus vai distribuir. Por favor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair.
Pois é, a morte de Jesus trouxe vida para todos nós. Então, conforme lemos o texto, ele deu graças, partiu e disse: "Este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim." Então, em memória do Senhor Jesus, comamos de pão. Damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade, pelo cálice aqui, que simboliza o sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz e que traz salvação para todos nós. Abençoa o teu povo, cada vez mais firmado nesta certeza da utilidade e da salvação vinda por meio do Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Conforme ensinado pelo apóstolo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes, em memória de mim." Precioso sangue, representado aqui pelo cálice, que purifica todo pecado. Em memória do Senhor Jesus, levamos o cálice.
Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. 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 Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Podemos sentar? Ok, então as crianças podem chegar aqui. Oi? Ok, vamos ver aqui essa turma. É aqui, é aqui. Pronto, então agora tudo certo, né? A turma toda está aqui. Está faltando ainda. Está faltando alguns ainda aí hoje, né? Pronto, muito bem. Pronto. Pronto. A turma toda da pesada aqui. Não, ela está se tá vendo? Acelerou o negócio aí, né? Já. Acelerou, né? Ok, vamos orar? Hora de orar? Vamos? Ok. Senhor, agradecemos pelo privilégio de termos estas crianças aqui conosco. Que a tua graça, a tua misericórdia cubra essas crianças durante toda a sua vida. Agradecemos pelo privilégio de podermos ensinar alguma coisa para elas da tua palavra, que elas possam aprender com aquilo que vai ser ensinado, e especialmente com as vidas de cada um dos seus responsáveis e dos próprios irmãos da tua igreja. Em nome de Jesus. Muito bem. Elas vão aí ter o momento dela. E nós vamos seguindo aqui, quem puder abrir, capítulo 8 do livro de Marcos. Marcos,
segundo livro do Novo Testamento. Deixa eu ver aqui. Então, o nosso texto está aqui no capítulo 8 de Marcos, no versículo 27. Mostra a cara aí. Oito, 27. É isso aí, Larissa. Primeira qualidade. Excelente. Muito bom. Obrigado. O nosso texto, é bom que leamos pelo menos alguns versículos aqui. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Aí o versículo 28. E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Versículo 29. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Que o Senhor nos ajude a compreender sua palavra, que não está aí à toa, está aí para que a gente possa aprender, se desenvolver e nos edificarmos com a sua palavra. Nós vemos aqui Jesus, lembrar que para os irmãos, todos aqui já têm acompanhado, né, essas últimas semanas, então vai ser fácil a gente só posicionar geograficamente aqui na terra de Israel, um lugarzinho aqui chamado Mar da Galileia, é um lugar bastante conhecido aqui de todos nós, né? Está bem tranquilo, a gente vai tentar aqui ser bem tranquilo aqui nessa nossa pequena explanação, né? Mar da Galileia, Jesus andou muito por essa região em torno aqui, né? Nessa região em volta ali do mar, principalmente aqui, essa região de Cafarnaum. Recentemente, algumas cidades tiveram bastante prestígio de Jesus no sentido de receber a presença dele, que a gente viu aqui, uma cidade bem visitada por Jesus recentemente, pelo menos umas 2 vezes Jesus chegou aí, ó, Betsaida, nessas últimas semanas. Lembra Betsaida? Por aqui ele multiplicou pão, né, para aqueles 5.000 homens. Aí depois ele andou por essa região, atravessou para cá, voltou, chegou para esse Magadã aqui, lembra do Magadã? Aí recebeu resistência aqui, pedindo sinal para ele, aquela coisa toda. Depois ele retorna para essa região, multiplica pão, faz muitas coisas. E chega nessa região aqui, depois desse sinal que pede, aí ele chega nessa região e vai e cura um cego, por último. Aí teve aquele momento em que Jesus realmente vai curar, toca lá, e ele não vê completamente, não vê perfeitamente, né? Pelo menos, não vê perfeitamente. Aí depois Jesus, mais uma vez, aí ele agora estou vendo perfeitamente. Então, isso teve um ensino que a gente explorou um pouco na última semana, a necessidade de uma progressão no discernimento espiritual, de ver as coisas, além de Jesus poder fazer a cura de qualquer jeito, mas ele quer ensinar as coisas, mesmo fazendo curas, ele quer dar um ensino, quer promover o ensino para as pessoas, né? E aqui nós tivemos isso, nesse crescimento espiritual aqui, uma maneira de demonstrar esse avanço
das pessoas, certo? E agora Jesus vem para a região de Cesareia, que ele chama aí, Marcos faz questão de destacar que é Cesareia de Filipe, né? Existe uma outra Cesareia aqui, ó, está notando? Aqui, no mar, colado aqui no mar, ao mar Mediterrâneo. Essa área aqui é o mar Mediterrâneo, que eles chamavam de Mar Grande. E havia uma outra Cesareia. Outros acontecimentos se deram com Jesus também nessa cidade aqui chamada Cesareia. Mas Marcos faz questão de dizer para a gente que não é essa Cesareia, e sim aquela Cesareia que ele chama de Cesareia de Filipe. E ele chama de Filipe porque Filipe era um dos chamados tetrarcas. Eita, aí a gente vai lembrar lá da época do nascimento de Jesus, quando havia o governo lá em Israel, havia sido dividido, e havia os tetrarcas, que eram aqueles governantes de cada um de uma quarta parte do território. Então, Filipe governava essa região aqui, Tureia, Traconites, era a região governada por ele, certo? Então, ele era um dos tetrarcas. Na época que ele, inclusive, construiu essa cidade, né? Ele construiu essa cidade aqui, e por isso que também chamam de Cesareia de Filipe, em homenagem a ele. Agora, curiosamente, o nome Cesareia também nos remete a uma palavra que está dentro dessa palavra aí, Cesareia. Que palavra tem aí? César. Então, são palavras que remetem aos Césares, aos imperadores romanos que governavam, era o império dominante naquela época, e aí as pessoas construíam, desenvolviam cidades e acabavam homenageando os Césares, os imperadores. Hoje em dia não tem as cidades que dão nomes, que recebem nomes de pessoas em homenagem a elas, né? Nossa cidade mesmo tinha, antes de se chamar Parnamirim, os mais novos talvez não conheçam, mas quando eu era bem pequenininho, tinha um outro nome a cidade. Alguns aqui, pode lembrar? Hã? Eduardo Gomes. Era o nome da cidade, Parnamirim. Já tinha esse nome. E outras cidades também têm nomes de pessoas, né? E aqui essas pessoas deram nomes em homenagem aos Césares, né? Aos imperadores. Inclusive, na época, era o imperador que estava tomando conta aí, na época do nascimento de Jesus. Quem lembra quando teve aquele decreto para fazer o recenseamento? César Augusto, né? Então, Augusto era o nome dele, o título é César, que é... Augusto também é, mas esse aí acho que era o nome, César Augusto. O Augusto é uma espécie de adjetivo também, né? E havia essa homenagem toda. Então aqui, vamos dizer assim, a autoridade, as pessoas honravam o rei. A cidade dava a ideia de que não, a honra é o rei, que o nosso rei é César, a nossa autoridade é aquela pessoa. Aí Jesus vai em direção justamente a esse lugar. Esse lugar aqui, inclusive, Larissa, se pudesse baixar um pouquinho, eu queria ver uma imagem que está bem aqui em cima, né? Ela é bem pertinho, vamos botar um, é bem pertinho de um chamado Monte Hermon. Aí a gente olha o Salmo 133, no Salmo 133 fala, quão bom, e tem uma musiquinha também, né? Quão bom e quão maravilhoso é, né? Que os irmãos vivam em união. Aí ele fala, é como o orvalho do Hermon. Aí ele faz menção a esse Monte Hermon. Esse monte, essa região aqui, ainda era região da época do Antigo Testamento, região dominada pelos israelitas. É a região deles. Hoje já existe uma confusão aí de reconhecimento desse território, etc., que não é a discussão aqui no momento. Mas na época era uma região que ainda era de Israel, certo? A região do território de Israel. Então o Monte Hermon é um monte 2.800 metros, é alto, é um lugar frio, é um lugar que tem
bastante gelo na montanha. E aí ele diz, olha, o orvalho, aí ele fala o Salmo 133. Depois a gente vai fazer uma reflexão em cima desse salmo, né? Desce calmamente, serenamente, e vai e abençoa até as terras lá do sul, porque do Monte Hermon você tem uma bênção que sai daqui, que é justamente a região onde passa o rio Jordão. E ali aquelas águas, quando elas vão se derretendo, né? Que ele vai alimentando o rio Jordão também. Então, é um monte que acaba abençoando o território todo de Israel, porque as suas águas na época quente, elas vão, como está gelo, né? O gelo vai derretendo e vai alimentando o rio e vai abençoando, inclusive, o território todinho, de cima a baixo. Entendeu ali mais ou menos a questão da geografia ali do território? Então Jesus sai dessa região aqui, continua subindo até chegar em Cesareia de Filipe. Mais uma vez, chama a atenção. Esse território da Galileia foi muito visitado por Jesus, viu? Porque o que ele andou aqui, para lá e para cá, atravessando o rio para lá e para cá, subiu, veio até para fora aqui, ó, de Tiro e Sidom lá em cima, desceu, foi para essa região lá, onde também era ocupada por estrangeiros, mas ainda assim, quando saiu de lá, voltou para o território dos israelitas, depois voltou de novo para cá, sobe, ele vai visitando todas as aldeias ali. Então havia várias aldeias em volta da cidade, e Jesus foi visitando essas aldeias. Todas as aldeias foram, estou dizendo todas, né? Mas várias aldeias foram visitadas por Jesus. Ninguém pode reclamar de que não teve a proclamação do Evangelho ou a presença de Jesus ali naquele território. E aí o texto nos diz que ele foi para lá, e ele fala dessas aldeias, né? Essas aldeias que ele visitou. Partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Agora, nessa trajetória, durante essa viagem, Jesus faz um questionamento, uma pergunta. Agora é ele que vai fazer uma pergunta interessante. De vez em quando Jesus fazia coisas ou falava coisas, aí as pessoas e até mesmo os discípulos ficavam perguntando: quem é esse que faz isso? De onde vem isso? Né? De onde vem esse homem aí? Quem é ele? Que história é essa? Aí agora Jesus mesmo é que vai fazer a pergunta, mas dessa vez ele vai fazer uma enquete aos seus discípulos, aqueles que o estavam seguindo. E ele diz: olha, primeira pergunta, ele faz para saber qual era o pensamento que as pessoas de fora tinham. Depois ele vai fazer uma outra pergunta específica para os discípulos. Então ele diz: olha, o que é que os homens dizem que eu sou? Aí Mateus chama de o filho do homem, né? O que é que os homens dizem sobre quem é o filho do homem? Ou aqui, mais diretamente, Marcos está dizendo que ele se identifica exatamente como o filho do homem. O que é que os homens, estou falando de vocês, as pessoas de fora, porque a essa altura os discípulos serviam como uma espécie de ponte. De vez em quando algumas pessoas queriam falar com Jesus ou se aproximar dele, vinham por intermédio dos discípulos, perguntavam e questionavam: ei, preciso falar com o mestre aí, preciso levar a minha criança para ele tocar. Aí os discípulos eram que ficavam ali, como que no meio do caminho, servindo ali para levar e conduzir, apresentar para Jesus, alguma coisa assim. Então, eles tinham esse papel. Aí, então, eles tinham um contato com as pessoas, e as pessoas falavam por ali, e aí os discípulos ouviam, tomavam conhecimento daquilo que as pessoas em volta, as multidões, né, falavam. E aí chegavam aos ouvidos dos discípulos essas informações. E Jesus sabia disso. E o comentário era grande: quem é esse aí? Ele está fazendo isso, aquilo. Então Jesus já era conhecido. Agora, havia uma grande dificuldade de se identificar quem era Jesus, de fato. Agora, Jesus precisou fazer um trabalho muito grande com aqueles 12, para que eles pudessem compreender quem era Jesus, quem era aquele mestre que estava com eles, quem era o rei desse novo reino que estava assumindo ali, que estava tomando conta do mundo, né? Estava chegando. E aí Jesus precisou fazer várias coisas, levava eles para um canto, ensinava isso
para as pessoas e eles presentes, levava eles para passar por uma certa dificuldade e ver a salvação que Jesus poderia prover para eles, e várias coisas Jesus fazia para que eles pudessem entender quem era Jesus. A verdade é que Jesus queria mostrar a identidade dele para eles, queria que eles reconhecessem. Por enquanto eles ficavam meio confusos, da mesma forma como os de fora, porque os de fora pensavam aqui algumas coisas, né? Ele diz: olha, as pessoas aí estão dizendo que o Senhor é João Batista. Tem uns dizendo aí que o Senhor é João Batista. Mas aí tem vários aspectos nessa história. Olha, João Batista e outros diziam o quê? Que ele era Elias. E outros, alguns dos profetas, né? Então eles tinham essa dificuldade, e havia várias maneiras de pensar, né? Alguns diziam: não, esse aí deve ser João Batista. Até o próprio Herodes Antipas admitiu que esse Jesus que fazia esses milagres aí era o João Batista, ou então teria assumido, né, o espírito de João Batista estaria nele, de modo que Jesus estava fazendo aquelas coisas todas lá na frente do povo, etc. Não, agora tem um problema, né? O que é que pode estar acontecendo aí? É que se João Batista ressuscitou e veio para assumindo a forma ali de Jesus, é um problema. Por quê? Porque João Batista foi visto com Jesus. João Batista batizou Jesus. Os dois estavam ali. Então, alguns naquela época, como hoje ainda, acreditavam que havia o que as pessoas chamam de reencarnação. Ou seja, alguém morre, depois ele nasce novamente. Lembra da pergunta de Nicodemos? Que também: pode alguém nascer de novo, tal, e vai do ventre da mãe, aquela coisa toda? Ficou aquele questionamento dele, por conta desse tipo de crença, de que alguém poderia se reencarnar, ou seja, nascer novamente e assumir um novo corpo. Aí então, nesse pensamento, João Batista teria morrido e teria reencarnado, parecendo como Jesus, se fosse dessa forma. O problema é que Jesus e João Batista viviam na mesma época. Entendeu? Viviam na mesma época. Na verdade, a diferença de idade deles era cerca de 6 meses. Nasceram praticamente na mesma época. E viveram um paralelo ali, nas infâncias, cada um no seu lugar, até que João Batista foi levantado no deserto para anunciar a chegada do Messias. E Jesus apareceu depois também no Jordão e foi batizado por ele. E em paralelo, Jesus foi seguindo o caminho dele. João Batista encaminhou alguns discípulos para que Jesus pudesse assumir o comando, né, a liderança. E por fim, João Batista foi preso, mas Jesus continuava no seu trabalho, né? João Batista foi preso. Depois João Batista ainda mandou um recado para Jesus, lembra? Ei, é o Senhor mesmo? É ou não é? Não sei o quê, para os discípulos confirmarem, terem aquela certeza. Então, assim, é difícil você defender a reencarnação com base nisso, né? Mesmo que houvesse pessoas na época que acreditassem nesse tipo de coisa. Então, não poderia ser reencarnação. Mas existia uma outra crença também, que era como se o espírito de João Batista assumisse ali o comando ali do corpo de Jesus. Ele morreu, mas o espírito dele veio e tomou conta de Jesus, empurrou o espírito de Jesus assim para o lado, dizendo assim: agora quem toma conta sou eu. A ideia seria essa. Tem um terminho que usa para dizer isso aí, não me lembro agora. Então era uma outra maneira de se pensar. Poderia ser dessa forma: o espírito de João Batista já afastou o espírito de Jesus e agora quem está comandando é o espírito de João Batista. Só que a maneira de João Batista era bem diferente da maneira de Jesus. Não sei se vocês lembram, em algum momento Jesus até falou: olha, essa geração é muito perversa, é muito incrédula. Chegou João Batista, não comia, não bebia, porque ele comia gafanhoto lá no deserto, né? E mel. A dieta já era diferente. Jesus ia para as festas, que não era bobo. Ia lá, tomava lá um lanchinho, lá um negocinho, tomava
vinho lá, né? Aquele negócio todo, multiplicou, transformou água em vinho, participava de festa. João Batista era no deserto, no sol, Jesus dentro das festas, né? Jesus participava era convidado por pessoas, ia para jantar, né? Zaqueu chamou lá, né? Mateus, quando foi chamado, convidou Jesus para um jantar, vieram outros publicanos, outras pessoas lá que eram a escória da sociedade da época, né? Aí vieram também. Então a maneira de Jesus era muito diferente da maneira de Zaqueu, concorda? Como é que é? Que espírito é esse? João Batista mudou o espírito de João Batista? Não? Aí fica estranho demais se for adotar essa crença como verdadeira, que chegou o espírito de João, mas o espírito de João senão ia mandar Jesus lá para o deserto de novo. Enquanto Jesus era muito sociável, João Batista era aquele bicho do mato, literalmente, né? Ficava lá e as pessoas iam lá para ouvir a palavra dele, né? E ele batizava as pessoas do mesmo jeito que Jesus, se bem que Jesus mesmo não batizava, eram os discípulos. Então, eram perfis diferentes, pregando o mesmo reino, mas os métodos e os temperamentos bem diferentes. Raça de víbora! Aí Jesus lá ficava, mas Jesus chamou de hipócritas também, né? Mas não com aquela mesma ferocidade de João Batista, né? Então, eles eram bem diferentes. Então, é difícil a gente aceitar que fosse dessa forma. Então, as crenças do povo, de uma maneira geral, dos homens, de uma maneira geral, que estão distantes de Jesus, podem variar de diversas maneiras. Você pode encontrar várias pessoas, se a gente fosse fazer uma pesquisa, às vezes eu queria me aventurar em fazer algumas pesquisas, mas eu digo, por que eu vou fazer essas pesquisas? Porque eu já tenho ideia do que é que as pessoas pensam, né? Mas um dia eu vou fazer uma pesquisa aí, procurar várias pessoas de várias classes e de vários ambientes diferentes, para a gente ver os pensamentos deles, né? Eu já ouvi, né, algumas vezes, não, mas Deus é assim, Deus aceita isso, Deus aceita aquilo. As pessoas de fora, elas têm uma concepção, elas partem de algumas ideias, acham que aquela maneira que ela pensa, que ela raciocina, da lógica dela, do pensamento dela, é a maneira que Deus deve agir, entende? E a gente, inclusive, hoje de manhã estava conversando com os irmãos que estavam aqui, sobre isso. Uma coisa é Deus, você acreditar, né, em Deus. Outra coisa é Deus se revelar e dizer quem Ele é, como Ele é, por que é, e dizer as coisas, informar quem Ele é da maneira como é. Outra coisa é você imaginar, não, acho que Deus é isso, sei o quê. Outra coisa é Deus dizer o que é. Então tem diferença. Então os de fora pensam de diversas maneiras, de diversos modos, tem suas maneiras de pensar e que muitas vezes contraria aquilo que Deus efetivamente revela, aquilo que Ele realmente manifesta, né? Então ele pergunta logo para os de fora. Os de fora têm várias ideias, e as ideias às vezes batem com o que eles aprenderam uns com os outros e foram inventando, criando e tudo mais. E assim é no nosso mundo hoje em dia. Muitas pessoas têm ideias acerca de Jesus. Está dizendo que João Batista e Elias, na verdade se fala de Elias e de João Batista, né? Uma ligação de Elias com João Batista, mas não com Jesus. Agora, está dizendo que está errado o pensamento, o comportamento de João, nem está errado o comportamento de Elias, dos profetas, não é isso. Mas que cada um teve o seu momento e são pessoas distintas, tiveram seus papéis, suas missões bem estabelecidas e separadas, cada um no seu lugar. Mas aí Jesus, pronto, isso é o que o povo está pensando, né? Muito bem. Então as pessoas às vezes distantes de Deus e sem Deus revelar, sem Deus explicar, sem Deus dizer o que é, às vezes a pessoa cria um negócio, fantasia, vai inventando as coisas e cai em muitos erros e enganos. E agora Jesus diz, agora eu quero saber de vocês, mas vós, versículo 29, quem dizeis que eu sou? Então a pergunta inicial era, o que é que o mundo está pensando? O que é que as pessoas em volta estão pensando? O que é que elas imaginam? Qual é o pensamento delas acerca de mim, a meu respeito? E vocês, agora está falando para os discípulos, são dois grupos diferentes, claramente.
Um grupo acompanhava às vezes de longe, ouvia falar e criava sua própria teoria. Pode ter sido beneficiado com alguma coisa que Jesus fez ou falou, por meio de curas, alguns milagres, aquela alimentação, doenças e tal, que Jesus curou muitas pessoas. Muitos tiveram realmente alguns benefícios. Há uma outra diferença bem clara entre Jesus e João Batista. Jesus fez muitos, inúmeros milagres. João Batista não tem registro de nenhum sequer, né? E era o pensamento de pessoas estranhas, distantes. Agora, esses discípulos lá, os 12, estavam com Jesus. Foram convocados por eles, receberam um título específico de apóstolos, e provavelmente havia outros aqui próximos, não só aqueles 12, porque em alguns momentos, além dos 12, havia outros interessados verdadeiramente na palavra de Deus e que chegavam para Jesus lá e perguntavam as coisas. Então, eles estavam mais próximos, e mais próximos eles ouviram melhor as coisas. Por quê? Porque além de ter ouvido aquilo que Jesus falava para a multidão toda, muitas vezes Jesus falava em particular a eles e explicava o significado de muitas coisas, e eles tinham mais oportunidades de perguntar a Jesus várias coisas ali no ambiente mais privativo deles, e ali eles aprenderam, ouviram mais acerca de Jesus, e certamente testemunharam mais coisas do que a multidão de uma maneira geral, que podia estar presente em determinadas situações e podia ser que não estivesse presente em algumas situações. Então agora é um grupo mais específico, mas que testemunhou mais coisas, e Jesus, eu quero saber de vocês agora, né? Então, se Jesus faz isso, é porque ele tem um propósito com tudo isso. Ele tem um propósito com esses discípulos, tá? Uma preparação para eles. Ele queria agora que esses 12, além dos outros que estivessem mais ali próximos, certamente se fundamentassem mais, tivessem mais convicção daquilo que eles estavam vendo, baseado nas evidências demonstradas assim, abundantemente para eles, de quem era Jesus mesmo, né? Essa identidade era fundamental, não era só o ensino em si, de viver, de como cuidar das pessoas, de fazer o bem, não era só isso. A coisa mais importante que estava em jogo aí nessa história toda era saber quem era aquele que estava ali. O que é que o povo diz que eu sou e o que é que vocês dizem que eu sou? Essa que é a questão. Não é simplesmente o ensino. Muitos rabinos havia, muitos mestres havia, né? Muitos ensinar como viver, faça isso, faça o bem, maravilha. Mas a diferença não está aí, a diferença está em saber quem é esse aí. E agora nós vemos Pedro dizer: tu és o Cristo, tu és o Cristo. Simplesmente isso. Agora, Cristo significa ungido de Deus, né? Ungido, ou em outra língua Messias, né? A ideia de ungido normalmente estava associada a um rei que era ungido, né, com um óleo em cima da cabeça dele, para ele ser o rei. Ou um profeta, que era ungido, profeta, como se fosse assim, aqui é o marco em que você está sendo constituído rei, ou está sendo constituído um profeta, ou está sendo constituído um sacerdote, um sumo sacerdote, como Arão, por exemplo, recebeu óleo na cabeça, a unção disso aí. E normalmente as profecias associadas ao Messias, ao ungido de Deus, que estavam também ligadas àquela descendência de Davi, passava a ideia de ser ele um salvador, né? Ele salvaria o povo, ele libertaria o povo. Essa era a ideia que tinha, né? Lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 16, para Samuel a história aqui, né? Ele diz assim: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual, isso aí Deus dando a ordem para Samuel, que era o profeta,
em 1 Samuel 9,16, o qual ungirás rei, ou ungirás por príncipe, não é nem rei, príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Então a ideia de o ungido começou a ser associada à salvação do povo. O ungido de Deus vai salvar, o ungido de Deus vai libertar, o ungido de Deus vai realmente libertar o povo e trazer grande salvação para ele. Então essa ideia de salvação estava associada ao ungido, ao Messias ou ao Cristo. E a gente vê, quando Jesus inicia o seu ministério até esse momento, que eles esperavam que ele fosse. Lembra que teve um momento que quando Jesus fez a multiplicação de pão, queriam ungí-lo rei, porque esse é o nosso Salvador, esse que vai nos libertar do jugo romano. Então a ideia do Messias era uma ideia realmente de salvação, de livramento. Então o Messias vem salvar, o ungido de Deus vem salvar, o Messias, o Cristo vem salvar. Essa ideia tem que estar associada também, né? E eles tinham isso aí, queriam, mas observe que na maioria das vezes, quando acontecia isso, Jesus sempre fugia um pouco ali, porque também é o seguinte, dizia, não conto para ninguém. Não, isso aqui foi uma coisa grandiosa, vamos contar para todo mundo, esse é o Messias. Quando se fala de Messias, você está no meio dos romanos, é o Cristo, esse é o Cristo. E aí ele veio para nos salvar. Quando fala sobre isso naquele contexto, está dizendo assim, ele é uma grande ameaça aos romanos. Ele veio ser o rei, veio libertar o povo da escravidão. Do mesmo jeito como Samuel foi ordenado para ungir um príncipe lá do povo de Israel, porque ia livrar das mãos dos filisteus. Lá em 1 Samuel 9,16 diz assim, ele vai livrar o meu povo lá das mãos dos filisteus, ele vai salvar da opressão dos filisteus. A ideia do ungido de Deus agora também trazia essa mesma conotação, dizia assim, esse cara vai provocar uma grande revolução aqui e vai libertar o povo, ele vai salvar o povo. A ideia do Cristo, do Messias, do Rei, é essa, de libertar o povo. Então há essa expectativa que havia, mas ao mesmo tempo muita gente ficou meio contrariado. Por quê? Porque esse Messias, esse Cristo, não veio armado. Os soldados dele, um bocado de pescador, que não tinha também treinamento militar, de guerra, de combate, não tinha nada disso. Vai olhar para os reis, Davi, tinha os grandes de Davi lá, só gente preparada, tinha gente lá, craque, que sozinho combatia com centenas de outros lá. Mas Jesus não, tinha os pescadores, um coletor de impostos, se bem que tinha um que ainda tinha a história, tinha um apelido lá de Zelote. Aí o Zelote já começa a mudar, se bem que a gente não vê em momento nenhum esse Zelote armando alguma conspiração contra Roma, a gente vê ele calado o tempo todo. Mas a ideia do Zelote era importante também, porque havia naquela época já esse grupo, que a gente já comentou aqui em outras ocasiões, mas era um grupo de pessoas nacionalistas, patriotas, que amavam Israel, que queriam ver a libertação, e para isso eles faziam qualquer coisa. Matavam os romanos, armava emboscadas, ele fazia guerrilhas, e de modo que ia assustando os romanos para que eles pudessem sair da terra deles, né? Era essa a ideia dos zelosos, eram tão zelosos pela sua pátria que faziam muitas coisas erradas também, né? Mas era um treinamento mesmo de guerra, de guerrilha mesmo. E eles, muitos morreram certamente, né? Também o governo romano abafa mesmo, vai atrás e tenta pegar e tudo. E eles eram tão assim, alvoroçados e querendo realmente causar uma grande libertação no povo, que até depois do ministério de Jesus, eles atuaram junto ao povo hebreu
E eles conseguiram influenciar muita gente a fazer uma grande revolta contra o governo de Roma. Ele culminou até com uma grande operação dos romanos para conter essa revolta, né? E cercando Jerusalém e matando muita gente. E foi o que aconteceu no ano 70, quando eles foram de novo ali destituídos daquele lugar, né? Tirados daquele lugar, além de muita mortandade e tudo mais. Também justamente por conta dos zelotes. E muitos que se diziam o Cristo ou o Messias foram pegos, descobriram que era mentira, outros mataram e assim foi. Jesus, ele não quis que essa identidade ficasse evidente, tanto que muitas vezes que ele fazia certas coisas, aí criava todo um alvoroço para as pessoas quererem colocá-lo como rei, ele saía de cena, fugia, ia para o monte, se escondia, ia para outro canto. Algumas curas que ele fazia, como ele não queria a grande divulgação para mostrar que ele era o Messias, aí ele dizia, não conta para ninguém, vá só para sua família e para os seus, porque chega um momento que fica difícil de conter, que todo mundo fica sabendo, esse é o Messias, vamos levá-lo aí, ficava quase que impossível de conter a multidão. Pô, né? É perigoso, né? Aí ele precisava ser divulgado, sim, precisava mostrar para o povo que ele é o Messias, sim, mas no momento certo, não à toa ele diz no texto aí, que ele diz, olha, não conte para ninguém isso aí, vai ter um momento para você contar isso aí, né? Deixe passar o momento da cruz, o momento do sacrifício, né? Quando ele ressuscitar, né? Morrer e ressuscitar, né? Deixa passar isso aí, né? Mas o fato é que Jesus não queria essa divulgação fora de hora. Ele queria, por isso que ele diz em Marcos 8:30, eles advertiram Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Só que tem uma coisa que chama a atenção aí no livro de Marcos, e que, como existe um texto paralelo em Mateus, me parece que lá ele traz alguns detalhes que me dão mais, assim, me deixam mais à vontade aqui para a gente ler e ver. Parou também? Negócio meio estranho. Agora funciona. E lá no livro de Mateus, nós encontramos alguma informação adicional. E vemos Jesus manifestando uma coisa interessante. Ele fica muito alegre com o que houve. Porque havia uma impressão das pessoas de fora, e os próprios discípulos muitas vezes tiveram dificuldades de compreender realmente quem era Jesus. Muito ensino foi dado, muita coisa foi realizada, e Jesus estava fazendo a seguinte pergunta: depois que vocês viram tudo, que vocês ouviram o que eu falei, que vocês testemunharam aquilo que eu fazia, outra maneira de perguntar, vocês testemunharam aí que eu fiz, os milagres que eu realizei, diante de tudo isso, vocês são capazes de dizer quem eu sou? No final era isso que Jesus queria dizer, porque ele já vinha fazendo todo esse treinamento e mostrando todas essas evidências até esse momento. E por fim ele chega para que esses discípulos pudessem ter aquele momento de certeza, de convicção, de segurança no mestre, naquele mestre deles, naquela pessoa que estava guiando eles. Precisava isso. Jesus queria ensinar isso a eles.
ter certeza de quem ele era. Então, a gente vê como era variada o leque de opiniões, muito grande. Não, isso aí é uma pessoa qualquer. Mas ninguém disse que ele era o Messias. Ninguém declarou que ele era o Filho de Deus. As coisas que as pessoas enxergavam em Jesus podia trazer apenas para dizer assim: mestre, vamos ali na minha casa. Chamaram ele de mestre, muitas pessoas. Mestre, vamos lá na minha casa, minha filha está sofrendo. O meu empregado está sofrendo. Mestre, meu empregado está... Quem ainda ousou alguma coisa? Foi o cego de Jericó. Filho de Davi. Olha aí já é o filho de Davi. Já começou a ter uma visão diferenciada, né? Então, quando a gente vê essas expressões, aí mostra como é um discernimento mais apurado. Mas, no geral, as pessoas chamavam Jesus de mestre, professor. Mas sabiam, muitos deles, que ele tinha um poder sobrenatural sobre todas as coisas. Não, se o Senhor só der a ordem, eu sei que ele vai ficar curado. Eu não preciso nem o Senhor ir lá. Eu tenho certeza. Então, as opiniões eram variadas, mas o Cristo, o ungido de Deus, aquele que viria para salvar, era difícil para eles concatenarem as ideias, juntar ali e dizer assim: esse é o Messias, né? Alguns ainda se atreveram: será esse? Os discípulos, né? Será esse? Ele veio e falou assim: olha, será que é esse o prometido lá por Moisés, aquele profeta que Moisés falou? Será que é ele? Então as pessoas se questionavam, mas essa declaração, essa certeza, ninguém ousava mostrar. Aí Pedro, como representante aí desse grupo, ousa fazer isso. Só que Marcos é muito resumido. Ele não, pelo livro de Mateus, Jesus mostra que esse tipo de dedução não foi simplesmente uma declaração baseada nas evidências que eles tiveram, que eles viram, que eles testemunharam. Foi necessário, fundamental, que a lógica humana saísse de cena, que a ação da razão saísse de cena, simplesmente da razão do homem mesmo, e dissesse assim: o Espírito de Deus agiu, mudou a mente dessa pessoa, transformou ela, agora ela tem uma visão clara acerca de Jesus. Eles: bem-aventurado és tu, Simão, né? Filho de Jonas, né? Barra Jonas, né? Porque não foi sangue nem carne, não é isso? Que disse isso para você, que revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então a ação de Deus agindo na pessoa traz essa certeza, essa convicção. Não é só uma lógica. Então o Salvador, o Messias, o Cristo, o Redentor, ele vai ser compreendido plenamente no íntimo da pessoa se houver uma ação divina no seu íntimo. Porque até esse momento, até esse ponto, há uma lógica humana. As pessoas dizem uma coisa, dizem outra, acham que é o mestre, acham que é isso, acham que é aquilo. Muitos se decepcionaram com Jesus, porque Jesus às vezes colocava em alguns momentos um discurso um pouco mais incisivo, mais forte, e aí as pessoas acabaram se afastando, até que chegou um ponto que a maioria das pessoas, das multidões lá que estavam com ele, se afastaram depois de um dos seus discursos. Ainda ficaram os 12 gatos pingados lá, e mais alguns certamente, eu sei que mais de 12 estavam presentes ali, e aí Jesus olhou para eles: e vocês também vão me deixar? Aí Pedro, mais uma vez, dizia: só o Senhor tem as palavras da vida, não vou para canto nenhum, é aqui que o lugar nosso. Só o Senhor tem as palavras da vida. Então, onde é que a gente vai? E aí agora, mais uma vez, aí Jesus se alegra. Em alguns momentos nós vemos Jesus se alegrando com as pessoas, né? Ele se alegra quando a pessoa tem fé, né? Chegou: puxa, grande é a tua fé. Nem Israel viu fé como desse homem aí, que era um estrangeiro, né? Muitas vezes Jesus se admirava da fé de muitas das pessoas estrangeiras que eram de fora, e os de dentro, que eram os religiosos, os que deveriam estar mais
presentes ali próximos de Jesus e reconhecer pelas profecias, pelos estudos quem ele era, né? As pessoas que seriam mais devotas frustraram Jesus, não trouxeram essa alegria, mas muitas pessoas, alguns estrangeiros, trouxeram alegria para Jesus. Então, ele se alegra com essa declaração. A felicidade de Jesus fica evidenciada aí. Bem-aventurado és. Ele enaltece aquele acontecimento, porque o meu Pai falou para você isso aí. Ele agiu no seu íntimo. Ele chega e dá clareza para você. Então, essa clareza que a gente precisa só vem da parte de Deus. Se Deus não agir, as pessoas vão ficar simplesmente no intelecto e as coisas não vão mudar. Pode ser que a pessoa compreenda que Jesus é um grande professor, foi um grande exemplo, dou a vida dele, mas a pessoa não realmente se comprometeu com ele. Porque quando diz assim, ele é o Messias, ou ele é o ungido de Deus, é o Cristo, isso aqui é a maior verdade da história do mundo. É a coisa mais importante da história da humanidade. É o ungido de Deus vir para resgatar o pecador. E o salvar. Lembre-se, sempre o ungido, o Messias e o Cristo estão associados a salvar, libertar. Essa é a melhor notícia, a melhor coisa que um homem pode entender na sua mente, ter clareza acerca disso, de que Jesus é o Cristo. É a melhor declaração. E isso, quando acontece, lá tem um outro textinho que diz que os anjos se animam, né? Os anjos se alegram quando a salvação de uma alma está perdida. Mesmo jeito, quando essa alma está perdida, é aquela alma que é salva, é quando ela reconhece esse Cristo. Esse ele veio me salvar. Esse é o Cristo. Não vou para canto nenhum. Esse é o Cristo. Eu quero estar com ele, né? E aí Jesus se alegra, né, com isso. Né? Ele mostrou claramente, meu Pai que está no céu, né? E isso é a grande declaração que sai. Então, as pessoas, tudo bem, nós temos um grande privilégio de termos reconhecido um dia isso, temos um grande privilégio de poder participar da divulgação, porque agora, com a morte e ressurreição de Cristo, essa mensagem de que Ele é o Cristo podia ser espalhada sem moderação, né? Porque Jesus disse, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aí sim tem um comando expresso da divulgação de quem Ele é, realmente, porque já passou aquela experiência, chegou o momento, né? Tinha de segurar até o momento certo da entrega, e aí sim a divulgação. E é privilégio, bem-aventurados aqueles que, ouvindo a mensagem, reconheceram, tiveram a convicção de que Ele é o Cristo, de que Ele é o Salvador, porque é uma transformação que vem da parte de Deus. Para a gente pode parecer meio frustrante dizer assim, mas prega para fulano, beltrano e tudo, já falei do Evangelho e a pessoa não está nem aí, porque faltou justamente a ação de Deus no seu íntimo, né? Então, bem-aventurado aquele, né? Bem-aventurado aquele que tem essa ação divina acontecendo no seu íntimo, em que reconhece, que admite que o Senhor é o Cristo, que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias, o Salvador, aquele que veio salvar. Essa é a grande verdade que nós encontramos aqui. Então Jesus agora está nesse momento de mudança no seu ministério, agora começa a ter uma reviravolta aqui no ministério de Jesus, e precisava culminar com essa segurança dos discípulos. Eles precisavam ter essa certeza que Ele era o Cristo. Isso ia dar as condições necessárias para que esses discípulos pudessem, com toda tranquilidade, certeza e vigor e segurança de que Jesus era o Cristo. Eles não estariam pregando alguém que era só mais um. Estariam pregando alguém que eles tinham certeza, esse é o Cristo. Aí não à toa que eles
né, depois da morte e ressurreição, e eles identificaram que realmente foi isso que aconteceu, a obra de salvação foi realizada, aí sim, aí eles começam a pregar. E chegam a enfrentar, né, até o império, né? Diz, não, nós não vamos deixar de falar daquilo que nós vimos, nós somos testemunhas. Pedro lá na frente diz, olha, eu não estou aqui criando história, nem ouvi de seu ninguém, eu mesmo ouvi e vi as palavras vindas do céu, quando chegaram lá, disseram, este é o meu filho amado, né? Aí ele ouviu. Então ele foi testemunha. Então a partir dali, aí realmente essa certeza deu todo esse vigor, coragem e o poder para que eles pudessem iniciar essa grande jornada de pregação do Evangelho. Mas o grande destaque, né, eu queria deixar aqui, é essa alegria que existe no Senhor. Diz assim, é bem-aventurado aquele que Deus atua no seu íntimo para reconhecer, para admitir Jesus é o Cristo. Ele é o Salvador. Ele veio me salvar. Ele é o meu Salvador. Né? E isso muda tudo na história de uma pessoa, quando tem essa certeza. Essa certeza aí nos faz ter alegria, esperança no porvir, porque essa vida aqui você pode ter tudo do bom e do melhor, mas ela vai ter um limite, e é um limite bem curto, rapidamente passa. Muitas coisas que são motivo de alegria hoje, daqui uns dias elas deixam de ser. E a salvação, né? Certeza de que temos um advogado no momento de julgar, né, das nossas obras, dos nossos atos. Saber que temos alguém que pagou o preço. Muda tudo. Isso nos dá a certeza, a tranquilidade, a energia, a vontade de servir, de obedecer a palavra, de ser útil na obra do Senhor. Todas essas coisas são provenientes dessa convicção. Quanto menos convicção, menos certeza, menos fé, menos ação na obra. Com certeza. Né? A gente vê isso claramente. Essa convicção muda a vida da pessoa. O Senhor me salvou, e agora? Né? Você acha que eu vou ficar parado por isso? Né? Aquele homem, quando foi curado lá, saiu divulgando logo a todo lugar. Né? E a ordem dele também é expressa para levar essa palavra a toda criatura. Né? Então, bem-aventurados aqueles que foram, né, e são transformados pelo Senhor, que são convencidos pelo Espírito dele. É o Espírito de Deus que atua. Que o Senhor nos abençoe, né? Nos ajude sempre a ter essa clareza. E que outras pessoas que talvez vão ouvir esta palavra, e outras pessoas que vão nos ouvir em outros momentos, né, e vão ver o testemunho dos irmãos, que elas também sejam alcançadas por esse Espírito de Deus que atua lá e convence as pessoas. Olha, esse aí é o Cristo, é o teu Salvador, né? Vai com ele, né? Que Deus nos abençoe. Amado Deus, agradecemos por esta oportunidade, por este privilégio que temos de consultar a tua palavra, de vislumbrar os ensinos do Senhor Jesus, e também pelo alcance que o Senhor teve em nossos corações, e nos mostrar, nos convencer da divindade e do fato de o Senhor Jesus ser o Messias ungido do Senhor, que veio nos salvar. Que a salvação alcance outras pessoas também no nosso convívio, e muitas outras que estão espalhadas na face da terra. Em nome de Jesus. Ensaio depois do... Sim, vamos Depois esse ano é o nosso Natal no dia 25, né? Como sempre, a gente faz aqui. Vamos ver se a gente consegue, com os próprios irmãos, fazendo o musical daqui, né? Então, a gente tem algumas músicas aí que foram escolhidas justamente para a gente ensaiar e treinar, para a gente mesmo fazer aquele programa, todo mundo junto. Não vai ter um grupo
fazendo essa apresentação. O grupo vai ser os irmãos. Aí a gente convida os nossos parentes, né, as pessoas, para também participarem, né? Mas a música vai ser de todos. E já o primeiro ensaio das crianças já. Hoje nós vamos terminar o culto com elas cantando, certo? Vamos lá? Muito bem. Que alegria. Isso! Eu vou crescer, 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 crescer a Jesus. E quando eu tiver crescido assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sempre. Pra lá, crescer, 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 crescer para Jesus. Quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sempre. Bem mais. Três palavras. Show completo. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, tra la 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 la. 2 palavrinhas só, eu aprendi de cor.